nesse dia, contamos com a presença da Aline Siqueira, que foi uma das missionárias enviadas. Ela ficou em São Tomé e Príncipe e vai contar um pouquinho da experiência pra gente, um pouquinho de como foi o seu chamado. E a gente vai conversar com ela agora. Aline, é um prazer ter você aqui com a gente, recebendo você aqui na nossa igreja. Fala um pouquinho pra gente, se apresenta primeiro para quem está em casa te assistindo, a igreja que você é, e fala um pouquinho de como foi o seu chamado missionário. Ok. Boa noite para toda a gente. Bom, eu me chamo Aline, né, como ela falou. Eu sou da igreja lá de Gardenia Azul, que fica em Jacarepaguá, lá no Rio de Janeiro. E eu me converti com 17 anos, estou lá na igreja desde então, tem bastante tempo. E o meu chamado missionário, eu já tinha cerca assim, de 25 anos, quando eu comecei a me despertar para missões, vendo uma matéria falando sobre o Projeto Radical. Ainda não tinha sido formada a primeira turma, eu me inscrevi, desisti, não consegui levar adiante o processo, depois eu me inscrevi de novo, e aí então tive essa experiência de poder ir ao campo, pela primeira vez como Projeto Radical. E como estava a sua vida no momento, a estrutura familiar? Como foi para contar para sua família quando você se decidiu ir para o campo? E como estava a sua vida profissional? Você estava trabalhando? Teve que abrir mão de muita coisa? Bom, assim, na minha família foi bem complicado, porque meus pais não são cristãos, ainda não são, né? Tenho fé que serão. E contar para eles assim que a filha deles ia para a África, né? Foi bem complicado. Na minha família, eu sou a única pessoa formada, assim, que fez uma faculdade, então os pais querem aquele retorno, né? Tipo, meu filho foi para a faculdade, eu investi, eu tive que abandonar para poder ir seguir ao campo. Então, assim, minha mãe não aceitou e depois eu falei assim, mas é aquilo que está no meu coração, é o que eu tenho prazer de fazer, então eu preciso da sua bênção para que você possa me deixar ir. Então aí eles me deram a bênção, né? Eu fui ao campo e estou nessa caminhada já tem uns 5 anos. E fala um pouquinho pra gente como foi sua experiência no campo missionário, como que foi a chegada lá, a mudança, né, da cultura, que é muito diferente aqui. Você fala também das semelhanças que tem entre o povo de lá com os brasileiros. Bom, São Tomé e Príncipe é um país que fala português. Então, assim, você chega já se sente um pouco mentalizado, porque, né, a sua própria língua. Mas tem muitas diferenças, né? E o clima, assim, é uma ilha, então é um clima quente, né, úmido e tudo mais. Mas foi difícil você se adaptar e a se relacionar, às vezes, assim, com certas situações que a gente tem essa dificuldade, né? Tipo, é um choque que dá em você. Eu não sei explicar direito, mas você fica um pouco assim, com a comida, com os costumes, com as vestimentas, né? Isso é o primeiro impacto. Depois você vai acostumando, vai lidando, vai se interagindo com o povo, fazendo essa adaptação, né, ao lugar, e tudo vai correndo bem. Foi você que escolheu o local que você ia ficar? Não, assim, na primeira vez que eu fui para São Tomé, porque eu já fui para lá 2 vezes, uma como voluntário do Projeto Radical e a segunda vez como missionária. E nós tínhamos duas opções, ou era Moçambique ou era São Tomé e Príncipe. E assim, desde quando lançaram os países que seriam propostos para a gente ir, no meu coração estava assim, eu sei que eu vou para São Tomé. E realmente quando escolheram assim as equipes, o meu nome estava lá para ir para São Tomé. E fala um pouquinho pra gente, quais são seus projetos para agora? Você pretende voltar para São Tomé e Príncipe? Pretende ir para outro país? Pretende ficar um pouquinho aqui no Brasil? Fala um pouquinho pra gente. Bom, eu voltei ao Brasil para promoção, né, para visitar as igrejas e também por conta do meu pai que se encontra doentado. Então eu estou assim, dando essa atenção para minha família. Como eu falei, meus pais não são cristãos, então assim, tenho essa certa dificuldade deles entenderem por que a filha está lá do outro lado, cuidando de pessoas que talvez ela nem conheça e a família está aqui precisando dela. Então, assim, nesse momento eu estou me dedicando à minha família. Mas eu tenho planos, assim, a decisão que eu tomei para ser missionária não foi para projetos pequenos, foi para a vida toda. É uma decisão que eu tomei, assim, para a vida toda mesmo. Então, eu não sei se o trabalho de missões vai ser feito sempre no exterior, né, num país transcultural, ou se vai ser feito no Brasil, eu não sei, mas eu sei que missões está na minha vida, né? E no momento, assim, eu pretendo ficar um pouco aqui no Brasil para dar essa atenção e depois vamos ver
o que Deus tem para mim. E aquelas pessoas que estão ouvindo você falar em casa, algumas pessoas sentirem assim, o desejo no coração de ir também a um campo missionário, mas passam pela mesma dificuldade que você passou, dos pais, às vezes investiram tanto na faculdade do filho e barrarem a saída deles. E muita gente fica com medo em relação a isso. O que você deixa de recado para essas pessoas? Bom, se você tem um desejo, se é vocacionado, né, e tem uma profissão, eu creio que Deus vai abençoar e vai realmente fazer a obra através da profissão. Então, vai, obedeça, vai. Tipo, porque senão a gente vai ficar vivendo uma vida frustrada, vai ficar vivendo uma vida assim, sem se encontrar, sem direção. E quando você realmente está fazendo a vontade de Deus, aquilo está no seu coração, Deus vai realmente cuidar e abrir portas e vai mover as coisas, né? Quanto à família, eu acho que os pais precisam entender a questão das escolhas, né? Nós escolhemos as profissões, escolhemos decidir se relacionar com fulano, com ciclano, e aí também cabe a questão da vocação. Eu acho que os pais precisam entender. Eu, por exemplo, falo para lá em casa, mãe, a senhora precisa entender que é onde eu me sinto realizada, é onde Deus fala com o meu coração. Então... Obrigada, Aline, que Deus abençoe sua vida. E você que está em casa, continue ligadinho com a gente aqui na rede de televisão Shekinah.